Salário de professor. Muito calculista tem dificuldade ao entender a fórmula de cálculo, como descobrir o valor do salário hora do empregado professor, como descobrir o valor do salário mensal, o cálculo do DSR, como que se apura um cálculo de professor. Se você também tem dificuldade em entender mais sobre o cálculo de professor, fique comigo nessa aula, que você vai ter um apanhado geral do cálculo e vai acabar com suas dúvidas de uma vez por todas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Melhorinha, eu sou o Frederico. E antes de seguir com o vídeo, já sabe aquele pedido que eu vou te fazer. Se inscreva no nosso canal, deixe o joinha para mostrar que esse vídeo te ajudou e ative as notificações para toda vez que sair um vídeo novo, você ser notificado em primeira mão. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre o salário do professor, cálculo do professor. O que tem diferente? E para isso, eu preparei um mapa mental que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o salário do professor. Bora lá. O salário do professor, por que ele é diferente? Porque ao invés de ser definido um valor mensal para ele receber, o valor do salário dele será equivalente à quantidade de horas aula que ele ministrar. E essa determinação, ela está esculpida, está definida. Quando eu falo esculpida, gente, é porque está na legislação, tá? Está definido na legislação. Às vezes ainda eu uso algumas palavras ali do meio jurídico, mas é simples, está na CLT. Esculpido significa que está na CLT. Mais precisamente no artigo 320, que assim define: a remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais na conformidade dos horários. O pagamento far-se-á mensalmente. Apesar da definição ser por hora, o pagamento, o recebimento de din-din no bolso, vai ser mensal, considerando-se para este efeito cada mês constituído de 4 semanas e meia, 4,5. E a súmula 351, que assim dispõe: o professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês de 4 semanas e meia. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero explicar para vocês: o professor, como ele recebe por salário hora, no caso é a hora-aula, né? O DSR, o descanso semanal remunerado, não está incluído dentro desse pagamento. Isso aí também, os empregados que são horistas e não são professores também não recebem o DSR dentro do seu pagamento. Então, por conta disso, aqui no professor você vai ter que apurar o DSR de forma separada também. Então, o que a legislação disse? Olha, o professor vai receber por hora, tem que calcular de acordo com a súmula 351 um DSR à parte, e para a gente definir a quantidade de qual vai ser o salário mensal dele, né? A gente tem que multiplicar por 4,5. O valor da hora-aula semanal, a gente tem que multiplicar por 4,5, que é uma média de semanas que existe, 4 semanas e meia em cada mês. Um detalhe interessante do salário dos professores é que a quantidade de aulas, de aulas que ele vai ministrar em cada semana é fixado numa grade de horário, não varia. Para quem fez já ensino superior sabe como que funciona, ou então até mesmo ensino médio, sabe como que funciona a grade de horário do aluno. É um horário fixo, nós temos ali a grade. Pode ter exceções? Pode, às vezes o professor passa mal, às vezes vai ter uma substituição, vai ter um evento, mas em regra, a grade de horários ela é fixa. Então o professor sabe quantas horas aula ele vai ministrar. Certo? E se caso a empresa desconsiderar essa forma de apurar os cálculos do professor, se ela desrespeitar, o que acontece? A empresa, como consequência, ela pode ser condenada a apurar o salário da forma correta, de acordo com a hora-aula, e apurar eventuais diferenças salariais desse professor e mais o descanso semanal remunerado. Qual seria então a fórmula do salário mensal desse professor? Salário mensal vai ser igual a horas-aula vezes quantidade de aulas semanais, vamos até acrescentar aqui, ó, semanais, vezes 4,5 semanas, mais 1/3 do descanso semanal remunerado. Dessa maneira que você descobre o salário mensal desse professor. Tirem um print agora dessa fórmula para vocês usarem no dia a dia. Agora, para separar os parâmetros para você realizar um cálculo, a hora-aula, onde que você encontra esse parâmetro? Geralmente o valor da hora-aula ele é definido dentro de uma convenção coletiva. Vou deixar para vocês aqui um print onde mostra o valor de uma hora-aula de um professor extraída de uma convenção coletiva. Quantidade de aulas, onde que você encontra esse valor? Se for
uma empresa que segue de forma correta as regras do professor, ela vai ter a quantidade de horas aula que esse professor recebe mensalmente. Se for uma empresa que não observava a quantidade de aulas de acordo com o que a legislação preconiza, o que você vai fazer? Você vai ver o que o juiz, como calculista, o que o juiz definiu na sentença para você, se ele definiu uma quantidade a ser observada. Se ele não definiu, aí você vai ter uma omissão desse juiz. Você vai ter que usar os elementos gramatical e lógico da hermenêutica jurídica, das regras de interpretação de sentença, para você formar ali o seu convencimento. E o multiplicador, para realizar essa apuração, 4,5 semanas. Fazendo esse cálculo no PJ Calc é muito simples, deixa eu mostrar para vocês. Vamos criar no histórico salarial. Aqui, gente, você teria que digitar a hora aula desse professor. Aí você digita conforme a CCT. Eu vou jogar um valor fictício aqui, apenas para mostrar para vocês no PJ Calc como eu faria. Diferença salarial, a gente coloca salário mensal professor, não compõe o principal. No histórico salarial, eu vou buscar a minha hora aula, não quero que proporcionalize. Primeiro divisor, qual seria o meu divisor? Aqui eu não vou ter divisor. Multiplicador, no multiplicador eu vou colocar a quantidade de semanas e aqui na quantidade eu vou colocar a quantidade de horas aula ministradas em cada semana. Então aqui, 30 horas aula em cada semana e ele vai multiplicar por 4,5 semanas. Eu preferiria fazer o contrário aqui por conta da fórmula. Quantidade, o salário da hora aula multiplicado por 30 horas aula ministradas em uma semana e multiplicado aí por 4,5 semanas no mês. Dessa maneira, o próprio PJ Calc vai fazer para você a simulação do valor mensal desse professor. Vamos liquidar então, e dentro das ocorrências é possível verificar a conversão aqui do salário hora do professor para o salário mensal dele. Certo? Se você precisar apurar as horas extras de um professor horista, você vai pegar o valor da hora aula, não vai precisar fazer a conversão, certo? Então é um cálculo simples, não tem dúvida, e eu aconselho você, calculista, a ler a CLT, principalmente esses dispositivos para você começar a se familiarizar. Importante, grande parte dos direitos dos professores estão nas convenções coletivas ou nos acordos coletivos, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, deixa o joinha pra gente mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal e se ficou com alguma dúvida, deixe pra gente nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.